Você sabia que o método fônico, que ensina os sons das letras antes de formar palavras, é especialmente eficaz para crianças no início da alfabetização? Em poucos instantes, você será guiado por um universo de técnicas e estratégias que transformam a prática do ensino da leitura e escrita, unindo teoria e prática de forma inovadora e empoderadora para educadores de todos os níveis. A alfabetização e o letramento formam a base para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia dos alunos. Essas duas dimensões, embora intimamente relacionadas, possuem propósitos distintos. Enquanto a alfabetização se concentra na decodificação dos signos e na familiarização com a escrita, o letramento abrange a compreensão, a interpretação e o uso efetivo das práticas culturais vinculadas à linguagem. Ao compreender essa diferença, os educadores podem implementar abordagens que não apenas ensinarem a ler e escrever, mas que também incentivem o engajamento dos alunos em contextos reais. Muitos professores enfrentam o desafio diário de superar barreiras que comprometem a eficácia no processo de ensino. Bloqueios de aprendizagem, dificuldades com métodos tradicionais e a falta de materiais interativos podem minar a confiança tanto dos educadores quanto dos estudantes. Essa realidade pode gerar um sentimento de frustração e insegurança, fazendo com que a proposta de novas estratégias se torne urgente e necessária. No entanto, soluções práticas e comprovadas existem para transformar esse cenário. Nesta jornada, exploraremos diversas abordagens que têm se mostrado eficazes para melhorar a alfabetização e o letramento. Vamos mergulhar nos fundamentos teóricos e, simultaneamente, apresentar exemplos reais e interativos para que os professores possam adaptar essas metodologias às suas salas de aula. Comecemos pelo estudo do método fônico. Essa abordagem ensina os sons das letras de forma individual, permitindo que os alunos se familiarizem com os fonemas antes de os combinar em palavras. Ao construir essa base, as crianças desenvolvem uma habilidade auditiva refinada, que se torna crucial para a formação de um repertório linguístico sólido. Ao mesmo tempo, o método fônico cria um ambiente de aprendizado lúdico, onde cada som tem sua importância e cada letra seu espaço. Essa técnica, amplamente utilizada no início da alfabetização, tem demonstrado surpreendentes resultados na redução dos índices de dificuldade de leitura em ambientes escolares. Ainda em meio às inovações, é fundamental mencionar a importância das avaliações que monitoram o processo de aprendizagem. A Provinha Brasil, por exemplo, é um instrumento de avaliação que vem sendo um aliado essencial para identificar pontos de melhoria na alfabetização e no letramento. Essa ferramenta não apenas verifica o desempenho dos alunos, mas também fornece dados valiosos que ajudam os professores a ajustar suas práticas pedagógicas. Ao conhecer os resultados dessa avaliação, os educadores podem direcionar sua atenção para os aspectos que necessitam de reforço, tornando o ensino mais personalizado e eficaz. Outro ponto de destaque é a inovação proposta pelo método Paulo Freire. Inspirado pelas ideias do renomado educador, esse método de alfabetização de adultos utiliza palavras e contextos que fazem parte da realidade social dos alunos. Em vez de um ensino abstrato e distante, o método propõe a utilização de uma linguagem transformadora, onde cada palavra é carregada de significado e potencial para mudança. Essa abordagem não apenas humaniza o processo de aprendizagem, mas também fomenta a participação ativa dos alunos, aproximando-os do conhecimento e despertando um senso de pertencimento e empoderamento. Para tornar o aprendizado ainda mais significativo, a cartilha Caminho Suave, elaborada por Branca Alves de Lima, apresenta uma metodologia inovadora, a alfabetização pela imagem. Ao associar letras a imagens familiares, essa cartilha facilita a memorização e a compreensão do alfabeto. As crianças criam conexões visuais que tornam o processo de aprendizagem mais intuitivo e prazeroso. Assim, o uso de imagens não apenas desperta o interesse dos pequenos, mas também contribui para a fixação dos conteúdos de maneira divertida e dinâmica. Não
podemos deixar de mencionar o papel transformador da EdTech, como o projeto Garimpeiro Educacional, que utiliza tecnologias modernas para potencializar a formação continuada de professores. Ao integrar metodologias ativas e práticas inclusivas, esse projeto oferece materiais pedagógicos e conteúdos digitais que estimulam a criatividade e a inovação em sala de aula. Através do inteligente da tecnologia, os educadores são capacitados a construir ambientes de aprendizagem mais interativos e adaptados às necessidades do século XXI. Ao longo desta apresentação, observamos que o processo de alfabetização e letramento é multifacetado e repleto de desafios. Mas cada obstáculo encontrado no caminho pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento e renovação. Por meio de estratégias que combinam a teoria com a prática, os professores têm em mãos o poder de transformar o aprendizado em algo acessível, dinâmico e, sobretudo, prazeroso para seus alunos. Imagine uma sala de aula onde cada criança sente-se motivada a explorar o universo das letras e palavras. Imagine o reconhecimento da sua dedicação por meio de avaliações como a Provinha Brasil, que evidenciam o progresso e direcionam os esforços pedagógicos. Esses cenários, que antes pareciam distantes, podem se tornar realidade com o uso de práticas fundamentadas no método fônico, no método Paulo Freire e na alfabetização pela imagem. A aplicação desses métodos permite a superação dos bloqueios tradicionais e promove um ambiente de aprendizado colaborativo e transformador. Cada estratégia apresentada possui características únicas que se complementam na formação integral dos alunos. Enquanto o método fônico trabalha a base sonora da linguagem, o método Paulo Freire traz à tona a relevância social e cultural da palavra. Da mesma forma, a cartilha Caminho Suave introduz uma abordagem visual que auxilia na fixação dos conteúdos, e o projeto Garimpeiro Educacional demonstra como a tecnologia pode rejuvenescer a prática pedagógica. Essa combinação de métodos e práticas não apenas amplia o leque de possibilidades para a alfabetização, mas também prepara os educadores para enfrentar os desafios contemporâneos de forma criativa e eficiente. Agora vamos explorar alguns exemplos práticos que ilustram essas técnicas em ação. Em muitas escolas, o método fônico tem sido implementado com resultados surpreendentes. Alunos que antes demonstravam dificuldades para associar sons a letras, agora encontram na prática lúdica e repetitiva a confiança necessária para avançar. Em um ambiente de aprendizagem interativo, cada som se torna uma peça fundamental no quebra-cabeça do conhecimento, evidenciando a importância de se construir uma base sólida para a leitura e a escrita. Da mesma forma, em salas de aula voltadas para a alfabetização de adultos, o método Paulo Freire tem revolucionado a forma de ensinar e aprender. Ao resgatar o valor das palavras do cotidiano, os professores conseguem criar conexões emocionais com os alunos, transformando a aula em um espaço de diálogo e reflexão. Essa abordagem possibilita que os alunos vejam na prática o poder da linguagem e, assim, desenvolvam uma postura proativa em relação à sua própria aprendizagem. Para os educadores que lidam com as constantes demandas de avaliação e monitoramento, a Provinha Brasil surge como uma ferramenta indispensável. Os resultados obtidos por meio dessa avaliação não apenas apontam as áreas de dificuldade, mas também incentivam a implementação de estratégias de reforço e recuperação. Dessa forma, cada resultado se torna um norte para o aprimoramento contínuo, fazendo com que a prática pedagógica se alinhe cada vez mais às necessidades reais dos alunos. Outro exemplo marcante é o uso da cartilha Caminho Suave. Em muitas escolas, a associação de letras a imagens familiares tem revelado um impacto profundo no processo de aprendizagem. Crianças que antes se mostravam desinteressadas encontram agora, na combinação de elementos visuais e textuais, uma forma mais intuitiva de se conectar com o alfabeto. Essa técnica, que parece simples à primeira vista, é capaz de quebrar barreiras e abrir novos horizontes para o desenvolvimento da leitura e escrita. No contexto da formação continuada,
O projeto Garimpeiro Educacional vem demonstrando como a tecnologia pode servir de ponte entre a teoria e a prática. Professores têm acesso a recursos digitais que estimulam a criatividade e a inovação, permitindo a experimentação de novas metodologias dentro e fora da sala de aula. Essa integração de recursos tecnológicos não só moderniza o ensino, mas também proporciona um desenvolvimento mais eficaz e adaptável aos desafios contemporâneos. À medida que percorremos esse panorama, é importante reconhecer que a alfabetização e o letramento não são processos estanques. Eles exigem constante atualização e adaptação às realidades dos alunos e da sociedade. O diálogo entre teoria e prática é, sem dúvida, o maior trunfo para transformar a experiência de aprendizagem. Educar vai além de transmitir conhecimentos. Trata-se, sobretudo, de inspirar e capacitar pessoas a se tornarem agentes de mudança em seu próprio percurso. Em meio a tantas possibilidades, os educadores encontram na diversidade de abordagens uma fonte inesgotável de inspiração. Cada método, seja ele fosnotônico, cultural ou tecnológico, contribui para a construção de um ambiente de aprendizagem que valoriza o aluno como protagonista de sua própria história. A aplicação dessas técnicas, fundamentadas em práticas reconhecidas e validadas, oferece um caminho sólido e eficaz para a superação dos desafios na alfabetização e no letramento. Ao refletirmos sobre as dificuldades enfrentadas nas salas de aula, vemos que cada obstáculo é também uma oportunidade de inovar. A resistência a mudanças, por vezes, se deve ao medo de experimentar o novo. Mas ao incorporar metodologias inovadoras, os professores não só renovam seu compromisso com a educação, como também incentivam os alunos a explorarem novas formas de aprender e se expressar. Essa transformação exige coragem, criatividade e, principalmente, a confiança de que o método certo pode fazer toda a diferença no processo de aprendizagem. Portanto, ao final desta jornada, fica o convite para que cada educador abrace essas estratégias como ferramentas de transformação. Visualize uma sala de aula onde a imaginação e o conhecimento se encontram, onde cada som, cada imagem e cada palavra são aliados na construção de um futuro mais iluminado e inclusivo. Ao aplicar o método fônico, a abordagem Paulo Freire, a pedagogia visual da cartilha Caminho Suave e os recursos do projeto Garimpeiro Educacional, você estará não apenas ensinando letras e palavras, mas também inspirando vidas e moldando cidadãos críticos e engajados. Em resumo, cada técnica e cada estratégia discutida nesta apresentação representa uma peça fundamental no quebra-cabeça do ensino. A alfabetização e o letramento são alicerces indispensáveis para a formação de indivíduos capazes de interpretar o mundo com profundidade. As barreiras existentes podem ser vencidas por meio da inovação e da aplicação de métodos que respeitam e valorizam a singularidade de cada aluno. Com dedicação, paciência e criatividade, é possível transformar as dificuldades em conquistas e fazer da sala de aula um espaço vibrante de descobertas e crescimento. Ao encerrar este ciclo de aprendizado, queremos que você, educador, sinta-se inspirado e empoderado para transformar sua prática pedagógica. Lembre-se de que cada passo dado em direção à inovação pode significar uma revolução na vida dos seus alunos. Os desafios de hoje se tornam as vitórias de amanhã, e a união entre teoria e prática é o caminho para alcançar esse objetivo com sucesso. Incorpore essas estratégias inovadoras em sua prática pedagógica e transforme a experiência de alfabetização e letramento de seus alunos.